Boa noite, gente do canal Aloysio Ramos. Bom, então, hoje a gente, está com a irmã Tayane, E foi passado um dia, A gente trocou o dia, mas domingo sou eu de novo, né? E hoje ela vai estar, com a palavra e eu vou estar aqui orando. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, abençoa a pregação que ela vai fazer agora, Senhor, muito obrigado. E abençoa ela, Senhor, por favor, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmã Tayane. Pai do Senhor, amados irmãos, querido filho, graças e paz. Mais um domingo, meus amados, na presença do Pai, aqui estamos, agradecemos a Ele por tudo que tem feito por nós, e por tudo que tem nos trago, nos abençoado de forma tão peculiar cada um de nós, E aí hoje nós vamos trazer uma palavra em cima das atualidades, levando em consideração o que eu tenho aprendizado sempre, constantemente. Eu lembro aos irmãos que eu sou filha de um Deus grande, abençoador, e faço parte de uma congregação, a qual nós estamos sendo trabalhados em missões, no ID que Deus nos deixou aí, ID pregar o Evangelho a toda criatura para que ele primeiro que não pereça, mas tenha vida eterna. E como não virão se não há quem pregue? Então, este canal já foi falado aqui nos vídeos anteriores, inclusive ontem comemoramos 40 visualizações. Obrigada a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Somos Deus presente na vida de cada um de nós, porque temos usado como canal abençoador neste tempo, nesse canal para trazer a palavra de bênção a cada um dos vossos irmãos, palavra de vitória, e que cada um possa levar para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família, não somos perfeitos, perfeito é só o Senhor que está no céu, mas precisamos levar a palavra de forma genuína, concreta, de coração, E de forma que vivemos como exemplo um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, Porque Deus tem chamado aqueles para levar a palavra, seja no ministério de bonecões, igual eu e meu filho temos lançado nessa obra, harpa, o campo é vasto, meus irmãos, e está faltando ceifeiros para isso, diz a Bíblia, E as crianças estão aí, ao Del, ao Léo, muitas das vezes na rua, podemos ver isso a todo lugar, a todo instante, constantemente, Os pais responsáveis não estão nem aí mais para nada e por nada, cumprem e tentam cumprir, às vezes, responsabilidades, muitas das vezes, que a escola nos impõe, a nós como responsáveis, e muitas das vezes algum benefício que recebe impõe que tem que ter umas rédeas, levando para a escola, para a saúde, muitas das vezes não perde aquele benefício que é dado por aí, Então, os irmãos têm visto assim, que o mundo tem sofrido constante mudança e a todo momento, O mundo, mundialmente falando, E os irmãos já devem ter me visto que eu estou fazendo alguns sinais de Libras, porque Deus tem me colocado nesse propósito aí, da criação, nesse propósito aí para todos possam ouvir, e não só ouvir, mas falar daquilo que Deus tem dito, ou cantando, Porque é somente Deus, que nos dá o amor para poder falar
daquilo que ele tem nos dito, né, na sua palavra, né? É só ele, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos abordar um assunto que nós passamos muito por isso, seja de todas as religiões, os evangélicos, né? Hoje em dia tem se falado muito por aí, né, irmãos? E foi aceito como lei, né? A ONU também colocou uma data, né? Normalmente é em janeiro essa data sobre a intolerância religiosa. E nós, como servos de Deus, eu estou em missão na minha igreja, e aí temos que falar, né, do amor de Deus imposto no nosso coração. Mas a gente tem que estar convicto naquilo que nós estamos exercendo. A fé qual Deus nos impôs, né? E a gente não tem que desfazer de religião de ninguém. Mas também não devemos aceitar que ninguém desfaça da nossa. Com coerência, hoje em dia tem leis para com isso, né? Com coerência, sabedoria, discernimento, entendeu? Ninguém é obrigado a nada, de coisa nenhuma nessa vida. Eu concordo com essas falas, entendeu? Porque é muito difícil hoje em dia a gente está exercendo chamados sem que recebamos crítica, porque crítica tem em todo lugar, né, meus amados irmãos? A crítica, ela vem para nos mudar, muitas das vezes lapidar, né, queridos? Então, mas a gente também tem que ter relevância nas nossas palavras para não ofender ninguém, né? Mas a irmã está falando isso por quê? E vamos citar alguns exemplos que a gente vê aí, tanto do nosso lado, quanto do outro lado, enquanto a gente não pode desfazer nenhuma religião. Sabe por quê, meus amados irmãos? Quem de nós que está assistindo aí do outro lado não tem familiar de várias religiões, né? E será mentiroso aquele que falar que não tem. Eu tenho, os irmãos também têm, né? Então, a gente tem que respeitar todos, até porque a gente frequenta uma reunião familiar, a gente frequenta reunião de trabalho, porque no nosso trabalho a gente lida com todos em nossa volta, né? Nós somos cidadãos do bem, né? Ou pelo menos eu crer que sim, que somos, né? Então, de bons corações, então nós temos sabedoria para vivermos bem na vida e vivermos com exemplos. Porque não precisamos ficar de muito blá blá blá, não. Muitas das vezes o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso proceder na vida é um testemunho. E digamos que é aquele ditado antigo que diz que a minha vida é um livro aberto, irmãos, aberto. Né? E que as pessoas de fora, os de fora, estudam sobre ele, a minha vida, a sua vida, né? Então, e melhor para falar sobre isso é a nossa vizinhança, né? Porque estão ali com a gente não 24 horas, mas boa parte do nosso tempo, certamente, né? Então, às vezes, a gente quer ser muito bons no bairro alheio, e no nosso a gente não tem sido nem bons exemplos. É dificultoso, né, meus amados irmãos? Dificultoso, porque os irmãos vão ser, muitas das vezes, vai ser apontado por algo e aí Deus fica difícil de te justificar, né? Então a gente tem que viver, a se eu procurar viver de maneira tal que não possamos apontar, acusar, seja na religião do outro, né, no proceder do outro, né? E às vezes acontece até em denominação, né, nas vestes do outro. Para que isso? Por que disso? Entendeu? Aí fica aquela pergunta: para quê? Por quê? Para quê? Porque ninguém vai ganhar nada com isso. O nosso alvo não é o céu, meus amados irmãos. Nosso alvo, ele é e tem que ser constantemente o céu. Você já está perdendo o nosso tempo olhando a vida alheia, a vida dos outros, o proceder dos outros,
alguma coisa de errado está dentro do nosso coração, a qual devemos rever, né? E rever assim, ó, para ontem. Porque o tempo ruge pra caramba e a gente está perdendo nosso tempo com coisas mínimas. Zero visualização nisso. Por quê? Porque a gente tem que se preocupar com as coisas maiores, as coisas grandes, as coisas que vêm do alto. E o nosso alto, ele é Deus, né? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu? Só Ele é santo, dos santos, né? E nós somos reduzidos à pó da terra, né, meus amados irmãos? Porque do pó viemos e do pó voltaremos, né? E isso é tudo. A humanidade inteira, o mundo num todo, e todo mesmo. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado para que a nossa vida não esteja servindo como uma espécie de recusa, né? Assim, ao invés de agregar, está repelindo. E não é isso que a gente quer, né? A gente tem que ter este cuidado, né? Para não sermos uma lembrança ruim, né, na vida de alguém, né? Então, a gente tem que passar por desertos, muitas das vezes na nossa vida, mas a gente tem que ter o cuidado para a gente não ser deserto na vida de alguém, né? E aí, quando você for falar do amor de Deus, vai ficar difícil, porque a pessoa vai falar assim, mas você não me respeita. Então, a gente tem que saber, olha, saber falar, saber agir, saber se direcionar, irmão, saber nos articular, nos reportar a uma pessoa com sabedoria, né? E tudo. Se Deus te mandar falar alguma coisa, tu fala, tem que falar mesmo. Mas com diligência do Espírito Santo, né? Sem que o outro se ofenda. Como se fosse uma coisa normal. Não precisa ficar muito sinistro para isso, não. O Espírito Santo, ele conversa com a gente e nós temos que falar sobre ele de forma normal, como se fosse uma conversa de amigos. Porque o Espírito, ele é nosso amigo, o Espírito Santo é nosso consolador, nosso amigo. Então, não vai os irmãos aí ficar acusando as religiões alheias, né, por nada, mas também, né, irmãos, a gente também tem que ter a sabedoria de também não aceitar acusações para com a nossa religião, que é a fé a qual propagamos. E qual é o versículo básico que eu estou me baseando sobre isso? Né? Por quê? Por causa que hoje em dia lei, irmãos, temos que ter cuidado. Hoje em dia, o que a lei fala sobre a intolerância religiosa? Xingamento, forma errada de falar, acusar as vestes do outro, não deixar ir num lugar por causa das vestes. Irmão, o povo de Moçambique, ele usa as vestes, aquela. E aí os irmãos vão deixar Moçambique entrar nas nossas igrejas? Aí vocês estão, comete até uma lei chamada, acho que é xenofobia, se não me engano, que é contra países, entendeu? Por quê? Temos missionários lá em Moçambique, né? É uma forma estratégia de se falar. Deus usa aquelas pessoas da forma que eles são, como são, né? Então, tem até uma musiquinha que eu aprendi lá na minha infância. Uma vez eu fui de uma denominação chamada Assembleia de Deus em 25 de agosto, né? E aí o pastor local, ele, na ocasião, ele até, uma vez ele fez uma viagem para Moçambique e ele até ensinou uma musiquinha, né, de Moçambique que falava assim, tentar me lembrar, faz muito tempo isso, muitos anos, porque a irmã Tânia já está caminhando para 4.0, mas cantava assim, olha,
Canimambo, chiquembo, xambatimba. Canimambo, canimambo, chiquembo, xambatimba. Canimambo. Tradução. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Então, irmãos, aí nós não vamos deixar um missionário cantar porque, por causa que eu não aceito línguas estranhas, por causa que, gente, dons e talentos está na Bíblia, e muitas das vezes o preconceito se encontra no nosso meio, e Deus não está nesse negócio, uma denominação com a outra, porque Deus falou, eu não acredito, fica vocês com seus achismos, e a gente com quem a gente acha também, mas todos se respeitando, né? E a gente tem que falar daquilo que Deus propôs no nosso coração, que é o quê? Deus propôs o quê? Que Ele somente cura, salva e liberta. O evangelho é muito simples, entendeu? Deus cura, salva e liberta. Porque para ter uma plena salvação, primeiro Ele cura, né? Aí Ele salva e a libertação vem durante o caminho. Mas aí não faz parte da libertação a gente denegrir a imagem de ninguém por conta da sua religião ou por conta do país onde mora, entendeu? Não faz, não, irmãos, não faz parte. Tira isso de dentro do seu ser, porque isso não faz parte. O crente cristão evangélico genuíno, ele não pratica tais coisas, porque se o cristão está praticando racismo, preconceito, ele não está liberto. Entendeu? O cristão liberto, ele não pratica mas irmã Tânia, eu devo aceitar qualquer coisa? Não. Você vai ficar na sua posição cristianista que tu entendeu? E vai deixar os demais falar. Deus não está te mandando falar nada, você fica calado. Agora, se Deus te mandar falar, você fala. Com certa vez, eu vou contar um caso aqui bem, para os irmãos, assim, incutir mesmo na mente, tá, irmãos? Assim, para levar para o coração, porque isso é vivencial minha. Os irmãos sabem que eu não gosto muito de citar experiências alheias, a não ser aquelas que eu vivencio perto de mim, com meu filho, meus pais, né, parental, vivendo perto de mim. Porque parente que vive longe, eu não estou vendo, eu também não estou contando experiência nenhuma. Não estou vendo, irmãos. E aí eu aprendi com o meu pastor, que aquilo que eu não vejo, eu não falo, porque eu posso estar falando coisas erradas. Aí que eu falo para os irmãos, o bom de nós termos um líder espiritual, né? Porque nós precisamos ir no culto da palavra, meus irmãos. O melhor culto para mim é o culto da palavra. No momento, eu estou estudando no dia do culto da palavra, mas sempre que eu posso, não vai ter professor foi liberado cedo, não teve tempo de aula, é feriado, é recesso, ou eu não fiquei impedida de estudar por conta das violências locais. Eu vou para a minha igreja ouvir, praticar e presenciar do poder de Deus no culto da palavra, né? E, claro, questionar. Se eu tiver dúvida, meu pastor me dá aberto sobre isso. Se eu tiver dúvida, eu pergunto, ele responde. E isso é bem dinâmico. O culto da palavra na minha igreja acontece às quarta-feiras, de 7h30 até às 8h30. Entendeu? E é só palavra. Tem uma oração antes, também é culto de oração. Fazemos os pedidos, oramos. Muitas das vezes tem oração também em dupla conjunta, da forma que Deus te ordenar, ou individual mesmo, entendeu? O respeito começa aí. Porque eu não gosto de orar em dupla, irmão vai orar individual. Porque eu não gosto de orar de joelho, irmão vai orar em pé, entendeu? Deus ouve a gente até quando a gente... Deus, misericórdia. Mas quando estamos aventados, que estamos acamados, Deus ouve a gente lá acamado. E acho que se for da vontade de Deus, o propósito dele, ele nos concede a cura. Não sendo do propósito dele, ele não concede a cura. Mas ele ouve as nossas orações ali, acamado no leito de hospital, no leito da nossa cama mesmo, né? Então não precisamos de muitos superfúdios
para ficar falando do amor de Deus, nem das suas benfeitorias nas nossas vidas, né? E o outro culto que eu gosto muito, que é um culto também, né? É a Escola Bíblica Dominical. Eu procuro sempre ir, eu tenho aprendido muito do agir de Deus, da vida dos meus irmãos, que eu estou em comunhão na minha igreja, e aí eu compartilho também na minha própria vida com os irmãos, né? O versículo base aqui, né, que eu vou ler, e aí eu vou falar o exemplo que eu vivenciei na minha vida, sobre quando Deus te manda falar, você fala, dentro dos princípios da coerência, para não sair do foco. O nosso foco é Jesus e nem ficar mal com as leis do homem, né, meus queridos? Então, é porque Deus deixou as leis aí também para podermos nos orientarmos. Ah, mas eu não concordo com a lei. Irmãos, mas está aí, né? Está aí. Então, vamos vivenciar, né? Aqui que Deus fala, né? Em Hebreus 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus tem galardão para aquele que busca e pratica da sua palavra, né? Aqui também vem citando alguns exemplos de fé, como Noé, né, o versículo 7, que ele divinamente vinha avisado das coisas que ainda não tinham visto, temeu, e para a salvação da sua família, ele não pensou nem só na salvação dele, mas da família da casa dele, né? Ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje com a Voz do Evangelho, eu estou preocupado, né, com a minha salvação, sim, mas também quero que outros venham comigo, né? Se é assim, tocar no teu coração, irmãos, porque ninguém, como eu disse antes, ninguém é obrigado a nada, nem coisa nenhuma. Os irmãos não precisam fazer nada se a irmã Daiane está falando, está mandando, não. Eu comento algo daquilo que Deus fez na minha vida. Se os irmãos achar que é bom, é viável, tenta fazer. Faz um desafio na vida dos irmãos. Vou tentar fazer o que a irmã Tayane vivenciou na vida dela. Vou ver como é que é. Vou numa igreja mais próxima da minha casa. Tem gente de outros estados aí, né? Se puder, vem até a minha, entendeu? Quem me conhece, que é daqui mesmo do bairro onde eu moro. E então, meus irmãos, mas eu não estou te chamando para vir para a minha igreja, estou falando para os irmãos ir para a igreja mais próxima, aquela que melhor lhe agradar. Porque para isso Deus deixou várias igrejas e denominações espalhadas no mundo e na terra para ser salvo mediante daquilo que lhe agradar. Então a gente não pode desfazer o irmão que, por exemplo, dá glória a Deus, do irmão que não dá glória a Deus, né? Aí a gente tem que começar a ver esses tipos de coisinhas também para não estar virando uma espécie de preconceito, meus irmãos, que aí ao invés de tu estar agregando para o reino, tu está repelindo, entendeu? E a gente, é aquilo que eu falei, a gente não pode colocar ninguém no deserto, porque a gente não concorda do que o outro está falando, entendeu? Mas se a gente for ver na Bíblia, é dado glória a Deus, sim, entendeu? É feito posição de mão, sim, tem olhos ungidos, sim, isso está na Bíblia. Agora, conforme a interpretação, conforme cada um de nós fará, entendeu? Mediante aquilo que estudamos, tem gente que é muito teólogo, não é o meu caso, eu respeito a teologia, mas não sou muito focada nisso, meus irmãos, mas tem coisas da teologia que eu trago para a minha vida sim, entendeu? Então, eu gosto muito da presença de Deus na minha vida mediante o Espírito Santo. Então, algo que é teólogo até é viável para a minha vida, estou colocando dentro da minha vida para agregar mais como conhecimento bíblico, religioso mesmo, né? Mas histórias, né? É mais para a gente ver o contemporâneo das histórias. Mas não está agregando, irmãos, a Bíblia diz para a gente examinar tudo e reter somente aquilo que é bom. A gente tem que ter um cuidado com a teologia, que se a gente não vigiar, meus irmãos, a gente fica herege. E Deus não quer hereges no meio dele. Entendeu? Porque é muita contemporaneidade. Entendeu? Estuda-se muito sobre tudo.
E a presença às vezes fica lá pro final. Eu quero a presença mais para frente, mais dentro, mais aqui, ó, aquela nuvem em cima de mim, do que ela ficando para trás. Porque a presença para trás, eu também não saio do lugar, não ando no caminho. Entendeu? Mas eu tenho que ter o conhecimento, sim, histórico, teórico das coisas que aconteceram. Quem gosta de arqueologia também é muito bom, né? É tudo, as passagens dos anos, né? Então, não é, ele temeu para a salvação da sua família, preparou a arca e tudo, e acreditando naquilo que não estava nem vendo, irmãos. Isso é fé. A fé de Abraão também, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber nem para onde ia. Isso é fé, meus irmãos. Muitas das vezes, eu e os irmãos não sairia da nossa casa. Não sairíamos, né? Só se Deus falasse mesmo e a gente tivesse certeza daquilo que aconteceu com Abraão. Mas, às vezes, aí fica aquilo, eu acho que não foi Deus que falou, é isso, é aquilo. A gente vê tanto problema para sair de onde a gente está, né? É localização, é familiar, às vezes as circunstâncias que nos rodeiam, os benefícios que nós temos no lugar onde moramos e que não saímos nunca, né? Por mais que as coisas, às vezes, na nossa localidade não estejam das melhores. Mas tem sempre algo que nos faz ficar aqui na nossa localidade, né? Então, irmãos, mas Abraão saiu e foi para a terra onde Deus o mostrou. Né? Porque Deus fala assim: sai, Abraão, tu e tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Mostrou e ele ficou. E foi próspero naquele lugar. Né? Então, mas isso, meus irmãos, isso é fé. Isso é fé. Entendeu? E aqui, ele também diz aqui, pela fé habitou na terra da promessa Abraão, como em terras alheias, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, meus irmãos, olha, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artifício é o construtor, é Deus. Né? Então, meus irmãos, já falar da minha experiência com Deus, que se Deus falar, você mandar, o Espírito Santo, você ter certeza que é o Espírito Santo que está te mandando, né? Se não tiver certeza, meus irmãos, arruma um lugarzinho, ora a Deus antes, em pensamento, e para ele te dar um sinal. Não tem, mas se tiver, fala que Deus vai te fazer próspero nessa situação, ou neste lugar. Deus vai te garantir as situações futuras sem que tu passe dificuldade mais adiante, né? Pode passar uma certa aprovação, todos nós temos que passar para contar testemunho de vitória. Porque de testemunho de derrota ninguém está querendo, meus irmãos. Não precisamos. De testemunho ninguém está querendo. Mas testemunho de vitória. Você pode até ter passado por algo ruim, mas Deus te deu condicionalidade, tu vivenciou do amor de Deus, dos benefícios, da benevolência de Deus. Irmãos queridos do meu coração, eu oro por vocês todos os dias, você pode crer nisso. Os irmãos podem ter certeza que a irmã Taiane é grata pela vida de cada um, mesmo sem conhecer. Uns eu conheço porque uns falam comigo na rua que têm assistido a gente. Então, obrigada aí pela visualização, pelo carinho, por dedicar teu tempo assistindo, porque até para isso tem que ter tempo, né, meus irmãos? E por ter te prendido em algo. Certa vez eu estava profissionalmente num lugar e nesse lugar houve certa reunião. E nessa certa reunião eu tinha que estar presente mesmo, né? E foi falado algo, né, sobre questões até a nível religiosos, entendeu? Mas sem perguntar a religião de cada um, não. Pontuava quem quisesse a sua. No caso, eu, como cristã que eu era, representante da palavra de Deus ali naquele lugar, eu pontuei a minha religião, que tinha outros de outras religiões. E dado o momento, né, eu falei, até estava com algumas pessoas ao meu lado, né, colegas, profissionalmente também, de várias crenças, e eu falei aos colegas, algum dos colegas tem algo para dizer sobre mim? Eu já cometi alguma fração de preconceito, racismo, né? Porque pode falar que às vezes a gente, né, ainda alguma
Aí, meus irmãos, eu oro por cada um, né? Receba as bênçãos de Deus aí na tua vida, né? Porque esse foi o meio, a estratégia que Deus tem colocado aqui na vida dos meus familiares, né? Do irmão Luiz, juntamente comigo, meu filho, que é o câmera, né? O irmão Paulo Victor, para levarmos a palavra. Então, né? Continuando o meu testemunho sobre o agir de Deus através do Espírito Santo, que o Espírito Santo é real, ele é nítido, né? E a nossa vida é que tem que falar muita coisa. E aí, né, eu virei para os colegas e perguntei se alguém não tinha nada a falar. Aí eu continuei, porque eles já tinham dado cada um suas pautas na conversa, né, sobre o que achava de cada uma das religiões que eu praticava, né, e o que achava que a outra religião deveria fazer ou não fazer, ou procurar entender, ou procurar compreendê-los. Aí eu falei da minha, né? Porque a gente também está lá, não só a trabalho, mas também para levar as boas novas de Deus. Por quê? Se Deus concedeu algo nas tuas mãos, foi porque ele te viu capaz disso. Deus tem me colocado naquele lugar, né? No estudo foi ele que me deu. Tudo que eu tenho, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, foi ele que me deu. Desde a família, desde o filho, desde a casa, não, mesmo não sendo, né, assim, numa melhor localidade que eu gostaria de morar, na minha opinião, tá, meus amados irmãos, tem diversas dificuldades aqui que eu passo por conta de calamidades públicas, mas é o que Deus me deu. Fim de papo, eu tenho que seguir o que ele me deu. Já tentei sair certa vez de onde eu estou, mas Deus falou: não, continua, vou dar vitória. É aí no bairro que tu mora. Deus falou isso comigo, meus irmãos. Deus usou um vaso para concretizar o que eu estava ainda na dúvida, né? E saí para pesquisar umas casas para alugar e não deu nada certo, porque ia mais da metade do meu salário, né? Então tudo que eu tenho, irmão, emprego, chegou no momento que eu precisava, né? E paz, meus irmãos, eu ainda tenho algumas outras atrelações trabalhísticas, né? Porque eu sempre fui, sempre serei uma eterna vendedora, né? Ambulante, né? Eu tenho orgulho disso. Foi daí até que eu consegui o meu atual emprego. E Deus me deu estudo. Né? Certa vez Deus também me usou um vaso para falar que eu te vejo com um canudo na mão. Irmãos, quanto tempo foi isso? Ó? No ano de 2022. No ano seguinte, né? Deus começou a preparar o caminho, porque foi me dando emprego, foi me dando as condicionalidades, foi me dando, irmãos. Eu trabalhava todos os dias, hoje em dia trabalho 3, e aí eu pude melhor, né, que assisto os dias que eu tenho, né, folgada por conta das condicionalidades do meu filho, que ele é autista, os irmãos sabem disso. Eu estudo, eu faço meus trabalhos, eu corro atrás, né, e tá aí, irmãos, e tá aí. O que Deus falou, ele cumpre. Passados-se uns 3 anos, Deus me deu os estudos atuais, a qual irei me formar. Né? Então, Deus é Deus em todo o tempo. Isso são coisas que eu estou contando na minha vida. E voltando, né, para a reunião trabalhística que eu estava, que nós devemos ser vaso onde estamos, e aí eu pedi a palavra com educação, meus irmãos. Quando os irmãos tiverem alguma reunião, alguma palestra, alguma ministração, algum lugar que esteja muito falatório, muito, né, muito alvoroço de opiniões, os irmãos querem falar, a educação é essa. Eu sempre aprendi isso. Minha família, meus pais sempre me ensinaram. Ó, o dedinho. Fica com o dedo levantado, levanta mais alto, mais alto, mais alto, até tu ter oportunidade. E a pessoa vai te ver, vai te dar oportunidade. Pode falar, né? A senhora pode falar, é sempre bem tratada, né? A senhora, se me trataram bem, com respeito, né? Nem algo da minha religião, também tenho que retribuir o respeito, né? Entendeu? E aí, a senhora tem a fala, pode falar. Aí eu falei, então, eu ouvi, né, as demandas aí das opiniões de cada um e agora eu vou dar a minha. Eu penso assim, né, queridos colegas,
né? A gente tem que ser dócil mesmo nas palavras. Se eu consigo, né, ouvir os meus colegas de diversas credos, fés e religiões, então também gostaria de ser ouvida. Aí, como assim? Né? Como assim, senhora? Falei, vou explicar. Por exemplo, se eu consigo ouvir o meu colega que em determinado momento no meu trabalho, ele dialoga para mim que recebeu uns espíritos, isso e aquilo, eu estou ouvindo respeitosamente ele, né? Eu posso até não concordar, mas eu estou ouvindo com respeito. E não estou esboçando minha opinião, né? Porque ele veio confidencial falar, eu não estou esboçando opinião nenhuma, entendeu? Se o outro, meu colega, vem falar sobre a prece dele, se o outro vem me falar sobre algo que ele tem que exercer em determinado manifesto, né? Dentro das religiões a qual lhe cabe, entendeu? Se o outro fala comigo que conversa com ETs, isso e aquilo, porque tem a religião messiânica, né? Eu mesmo morava num lugar que tinha esta igreja messiânica um tempo, anos atrás, então eu consigo ouvir, né? Porque a Bíblia diz para a gente conviver com todos e conviver, irmãos, bem, entendeu? Seguir a paz com todos, diz a Bíblia. Se a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou ouvindo. Agora, por que não meus colegas também ouvir daquilo que Deus tem feito na minha vida e falado através do seu Espírito? Aí eu falei assim, meus colegas queridos, porque o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu posso afirmar que ele está falando comigo aqui agora. Meus irmãos, ficou assim. Ficou, sabe quando você fala e aquilo finaliza uma conversa? Aquilo finalizou uma conversa. Eu não fui desrespeitosa com ninguém, só falei que gostaria de ser ouvida também da mesma forma que eu ouço os demais, né? Então, irmãos, isso que nós devemos trazer para a nossa vida, entendeu? Por quê? A gente também tem que conviver, é aquilo que eu falei, porque eu não concordo com a lei tal, A, B, C, mas a lei está aí para ser aplicada e para ser executada, né? Por exemplo, a lei do meio ambiente, ela nos fala, eu sou técnica, né, me formando em meio ambiente, eu até fui convidada pelo canal BFRJ, Mobilidade BFRJ do meu filho, né, ontem, então os irmãos podem puxar alguns vídeos aí e ver. Agradeço pela oportunidade, tá, meu filho? Aí no teu canal, obrigada pela confiança, que eu dei uma palavra mais técnica naquilo que eu estou me formando. E foi o que Deus dirigiu na minha vida e tem sido bênção. Bênção, meus irmãos, bênção. Deus me colocou num grupo escolar assim de capacitados que fazem trabalhos comigo desde que eu comecei a fazer esta minha pós-graduação. E assim, a gente não é assim, ó, não. Mas a gente, olha, caminha junto. Já tivemos várias dificuldades, mas o grupo passa o tempo, estamos juntos, estamos finalizando junto. A turma começou mais ou menos, éramos 45, quase 48 pessoas. E sabe quantos estamos agora, meus irmãos? Se é que tem, uns 20, 25. Né? Porque cada dia que eu chego lá, eu fico mais assustada com a diminuição da minha turma. Entendeu? E digo mais, só vai se formar aqueles que Deus der a direção até o final, porque os resistentes, eles persistem até o final, se for da vontade de Deus. Porque quando não é da vontade de Deus, pelo caminho volta, meus irmãos. Pelo caminho volta, segue outra oportunidade, tá entendendo? Então, o meu grupo, eu até falo que o meu grupo lá na escola é o grupo da inclusão, né? No meu grupo eu tenho uma senhora já, que ela é mãe atípica de PCDs cadeirante, e tem uma outra irmã da igreja lá, que ela tem uma agravância na saúde dela, diabética, coisa e tal, já um pouco, né, um pouco avançada. Tem outro lá que ele é obreiro da Igreja Universal, né?
e tem uma que chegou agora, né, tá novinha e novata, ela realmente é a mais novinha do meu grupo, e ela já fez esse curso, não conseguiu finalizar por algum motivo, retornou porque a escola convidou ela de volta. Aí que eu digo para os irmãos, quando Deus tem um propósito, Deus faz voltar. Deus liga, Deus age um meio, estratégia e faz voltar. Porque a escola ligou para ela para retornar. Onde é que, meus irmãos, que a gente está no aconchego do nosso lar, a escola a qual você em algum momento da sua vida passou e por algum motivo teve que parar, ou não é retroceder não, teve que dar assim, um tempo, né? Tempo, por conta de alguma situação, e ela te liga para tu retornar e tu houve uma oportunidade de retorno. Glória a Deus por isso. E aí, toda vez que a gente inicia um trabalho, que a gente tem que apresentar é, seminários, né, que são trabalhos apresentáveis, com conteúdo de palestra, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e ao grupo pela oportunidade do nosso grupo ser um grupo inclusivo e de inclusão, o que a gente faz aqui neste canal. Né? Então, a gente tem que saber, e dentro dos meus trabalhos, às vezes eu coloco frases bíblicas, entendeu? E a gente tem que botar lá a bibliografia e eu boto de onde está sendo tirado, entendeu? Porque isso foi, eu sou grata porque Deus fez, irmãos, de mim mesma. Eu não tinha um tempo atrás nem perspectiva de vida, né? Assim, eu não sabia o que eu ia ser quando eu acordasse, no amanhã. Mas Deus reverteu o quadro da minha história. Glória a Deus, amém. Entendeu? Não vamos falar das coisas passadas, né? Mas vamos falar das coisas presentes. E esse é o presente que Deus me colocou. E ali, meus irmãos, a reunião se finalizou, todo mundo bem, todo mundo finalizamos num café. E é isso. Devemos vivenciar o agir de Deus de maneira boa, de maneira agradável. Né? E eu, como técnica, posso falar para os irmãos se aplicarem aí na vida dos irmãos que nem tudo que a gente tem feito achando que agradar a Deus, tem agradado o nosso meio ambiente, né, meus irmãos? Por exemplo, é o caso de que a gente vê aí, né, de sacrifícios, né? A gente tem que ir pela Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria dos Animais, entendeu? Não concorda porque não está na lei, entendeu? Fazer maltratos aos animais está na lei, entendeu? A gente vamos falar também sobre queima de pedidos em monte, irmãos, isso dá sérios incêndios. Vamos evitar. Aqui onde moramos no Rio de Janeiro está tendo vários índices de incêndios e, irmãos, vamos evitar, né? Aqueles nossos irmãos cristãos que têm o hábito de jogar balão, é proibido, não pode, entendeu? É até muito bonito, né? Mas é proibido, irmãos. Cai na nossa eletricidade, a gente precisa de luz, né? A gente está vivendo na cidade urbana que a gente precisa, né? Então vamos evitar queimar pedidos de oração. Faça um momento oratório lá na sua igreja, na sua denominação, na sua congregação, que seja específica só para isso. Evita velas. Vamos evitar velas de todos os tipos, irmãos, porque até se a sua luz acabar, vamos evitar. Aqui a gente passou por um apagão, né? Aqui no Rio de Janeiro, recentemente, devido às fortes ventanias climáticas, por conta das mudanças climáticas mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aqui onde eu moro, na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, tivemos 2 casos de incêndio. E uma de pessoa conhecida, bem próximo, numa rua depois da minha, e a outra foi já de uma colega minha que era da escola e ela não pôde ir por conta de velas dentro de casa. Vamos ter este cuidado. Não é porque eu estou falando mal contra nada nem religião nenhuma, mas é sobre meio ambiente. Além que faz mal para a nossa respiração também, ficar inalando velas, entendeu? Cheiros de velas, né? Então, a gente tem que ter cuidado sobre isso, né? E a gente vai se direcionando da melhor forma aí no nosso meio ambiente. Porque se a gente não cuidar dos recursos naturais que Deus colocou na Terra para a gente viver bem, de maneira boa, né? Com toda a humanidade, não é algo que é só nosso, é para toda a humanidade, nós, há pouco tempo,
espaço de tempo, sofreremos dificuldades na terra por conta da falta dos recursos naturais. Então, a gente tem que ter este cuidado, né? Os muitos incêndios acabam com vegetação e a vegetação é o que leva a nossa alimentação. Isso são coisas primárias da nossa vida. Então, a gente tem que ter cuidado, se achando que estamos sendo muito poderosos, estamos agredindo as leis que estamos vivenciando dentro do nosso próprio país. E a lei no nosso país, aqui no Brasil, ela é eficaz. O meio ambiente está aí, está em alta, irmãos, está em alta, né? Então, nós devemos cuidar sobre isso, né? Por exemplo, a gente também tem que ter cuidado também sobre aquilo que a gente fala, né? Como falei da fé do outro, finalizando, que passamos aí aqui mesmo no Brasil, né, meus irmãos? Não estou falando do país alheio, não. Estou falando do nosso país, né? Nas carnaval aí passado, esse ano, agora de 2026, fevereiro, em dado momento, foi aí muito comentado, ficou mal visto pelas leis, né, que a própria mídia propagou. Tá aí, um monte de vídeo no YouTube para quem quiser ver, sobre que botaram os cristãos numa lata de conserva, meus irmãos. Isso é o quê? Isso é o quê? Intolerância religiosa. Da mesma forma que já houve também no país chutar uma santa. Não concordo. Não, tu não concorda, tu não, irmãos, não precisa agredir a fé do outro. Irmãos, discordo plenamente. Discordo plenamente. Irmãos, detonar templos. Porque eu não tô. Irmãos, que isso? Meus irmãos, que é isso? Gente, olha na minha rua. Eu vejo assim, olha, lido com todo mundo, oi, tudo bem, como vai? Sou amiga, me coloco à disposição para ajudar meus vizinhos que não propagam a mesma fé que a minha. Estou ali, me colocar, porque isso é o que Deus quer da nossa vida, nos colocarmos como ajuda, irmãos. Então, e a gente, houve também, né, um tempo atrás, falando de novela, algumas novelas passadas aí, engraçado, que se nós formos puxar o índice de quem vê novela, vai dar mais cristão. Mas sofremos uma intolerância, né? Numa determinada emissora, um tempo atrás, alguns anos, teve uma novela que botou uma personagem toda vestida de uma cristã, com roupão, essas coisas assim. E ela se insinuava para os homens estando vestida daquela forma. E isso não é uma forma de ridicularizar nosso evangelho? É intolerância religiosa. Aí também, numa emissora, né, um tempo atrás, a gente, por exemplo, pegava aí, né, falava assim, quando a pessoa fosse falar, às vezes, de alguma outra fé, riam, isso, irmãos, cuidado. Vamos ter cuidado, vamos nos direcionar nas leis. Porque eu não concordo e vou sair falando tudo e qualquer coisa? Não podemos ser assim. Então, a gente busca na palavra, busca, Google está aí para isso, para ser pesquisada, e busca, e principalmente, a presença de Deus na vida dos irmãos, né? Aqui eu vou deixar aqui, finalizando. Por quê? Aqui, ainda em Hebreus 11, né? 13 diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, as promessas. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra, como eu e seus irmãos, todos nós somos. Todos, né? Todo o mundo somos. Então, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E a nossa pátria tem que ser a nossa pátria para Cristo.
entendeu? E se na verdade se lembrar daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, né? Então, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Nossa pátria é para Cristo, a gente deseja as mansões celestiais, que nossa pátria está no céu, né? Pelo que também Deus, se não envergonham deles, desse chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A gente não tem que ter vergonha de falar do amor de Deus e das suas benevolências em nossas vidas, inclusive denominacionais, né? Porque tem denominações e denominações que ficam falando, ditando a roupa que o outro deve usar, isso e aquilo, né? Eu, por exemplo, aqui defendi, né, a situação que ridicularizaram o pessoal da denominação que usa roupão, entendeu? Não sou contra, eu tenho uma amiga que é pastora, excelente, ela é do roupão, ela é do manto, e assim, amigona, tá toda obra, né, e tudo. Esses dias eu passando, vindo da escola, já tarde já, até cheguei em casa falando assim, irmã Tayane, graça e paz, como é que vai teu filho? Tô com saudade de vocês aqui na nossa denominação aqui, né, na igreja onde ela está lá na frente dos trabalhos, né, religiosos. Irmãos, ele é bênção. Desde que meu filho era pequeno, era do Copão mesmo. A igreja dela era aqui onde eu moro, na minha rua. Hoje em dia não é mais na minha rua, mas é numa rua próxima. Meu filho, houve uma situação na vida dele, eu estava trabalhando, meu pai levou ele lá. Tudo é pela fé. Ela orou, o garoto melhorou, amenizou, na mesma determinado passo de tempo, que foi o tempo que deu para eu poder chegar do trabalho e me dirigir melhor já na área da saúde, né? Então, eu aqui vou mostrar até como é que eu estou com os irmãos, né? Aqui, dá para ver aqui? Vou botar aqui, olha só. A irmã Tayane se encontra, né, dessas vestimentas. Irmãos, não é pecado tu usar calça comprida se você tiver a fidelidade de Deus no teu coração. E falar do amor de Deus. Tu não está sendo menos santo que o irmão que usa saia, a irmã que usa saia, não. Entendeu? Porque muitas das vezes querem falar de roupas e está sendo de modo preconceituoso para com o próximo. Às vezes a irmã que tem saia, ela tem a presença sim, mas às vezes não vigia, né? Não são e tudo, né? Mas Deus até tem um propósito na vida dela. E às vezes a outra irmã que está ali quietinha, né? Usando sua calça comprida, não agredindo ninguém, ela está na presença, está na unção